Ei, que beleza! Logo depois de Maya descobrir que sua irmã e seu marido foram mortos, seguimos a ex-soldada à procura de descobrir quem estava por trás dos assassinatos com muitas reviravoltas e um final um pouco ridículo e desnecessário. Vamos recapitular e explicar tudo o que havia para tirar desta série. Então vamos nessa. Aqui está o final de A Grande Ilusão explicado apenas para que você saiba que este vídeo conterá spoilers do final. Então quando embarcamos no final do penúltimo episódio, descobrimos que durante toda a série nós fomos levados a pensar que o assassino era todo mundo, exceto o verdadeiro assassino. Fomos levados a acreditar que a pessoa que matou Joe também era o mesmo indivíduo que matou sua irmã. Mas esse não foi o caso, foi apenas o fato de ter sido feito exatamente com a mesma arma, mas por duas pessoas diferentes. Maya matou o marido porque foi ele quem matou a irmã dela, Claire. Ele pegou a arma que estava em posse deles, invadiu a casa dela e a executou de uma forma brutal. Isso aconteceu porque ela estava trabalhando para a família de Joe, a empresa farmacêutica Burkitts, e ela fez um acordo com Corey para não vazar o áudio do ato de Maya que ela cometeu ao matar civis inocentes quando estava em guerra, mas em retorno, ela iria obter informações sobre a empresa de Burke e o fato de que eles estavam falsificando os resultados dos testes para colocar seus medicamentos no mercado mais rapidamente. Enquanto estavam no mercado, eles eram a razão pela qual a vida de muitas pessoas estava sendo destruída e o sargento Sammy Kierce era uma daquelas pessoas cuja vida estava sendo destruída devido aos efeitos colaterais. Fomos levados a acreditar que poderia ter sido Phil, o técnico de futebol Shane, em determinado momento. Devido a ele ter colocado um rastreador no carro de Maya e os Estados Unidos pensarem que ele poderia estar obcecado por ela, Ed, por ser um marido que estava se separando, mas na verdade eram as duas pessoas que estavam bem debaixo de nossos narizes. Deveríamos ter percebido quando Maya disse que ser irmã da Claire superava o peso de seu casamento, ela teria conseguido a vingança que buscava, pois valorizava mais ser sua irmã do que ser casada com seu próprio marido. Por isso foi muito fácil para ela matá-lo quando se tratava de outras mortes no programa, como aquela que vimos no início da década de 1990 de Tel, a morte do irmão de Joe, Andrew, e também de Tommy Dark. Joe foi responsável por tudo isso também, ele matou seu irmão Andrew porque sentiu que iria revelar seu envolvimento na morte de Tel, e ele também matou Tommy Dark por ele ser o capitão que estava no iate na noite em que Andrew foi morto. Daí os pagamentos que Tommy Dark vinha recebendo há 20 anos para manter a boca fechada sobre o que viu também se perdeu. O sargento nunca recebeu pagamentos da família que foram forjados apenas para levantar suspeitas quando se tratava dos momentos finais da temporada. Vimos que Maya foi até a casa dos Burke e admitiu para ele sobre ter matado seu filho porque ela sabia que ele matou a irmã dela e, ao fazer isso, ela os fez admitir o fato de que estavam falsificando seus testes de drogas para chegar ao mercado mais rápido. Uma vez que toda essa informação fosse revelada, o filho de Judith apontou uma arma para Maya e a matou na hora onde ela estava. No entanto, estava sendo filmado na câmera da babá conectada a uma transmissão ao vivo que Corey e Sammy estava transmitindo em seu site ao redor do mundo e estava sendo assistido por milhares de pessoas. Então isso significava que a empresa provavelmente iria falir, a família perderia tudo e eles iriam para a prisão também, o que significa que Maya conseguiu tudo o que queria. Embora não precisasse ir para a prisão, ela planejava ser morta. Maya se sentiu culpada por matar aqueles civis na guerra e aceitou seu destino. Por isso ela deixou a arma de lado porque sabia que provavelmente ela estaria voltada contra ela. Sabendo que as quatro paredes da prisão ela não seria capaz de viver consigo mesma, continuando a ter aqueles pesadelos e revivendo a decisão que ela desejava nunca ter feito. Em vez disso, ela preferia perder a vida, mas no processo ser capaz de se vingar da pessoa que ela mais desprezava, seu marido e a família da qual ele fazia parte, o que significa que não havia como eles negarem porque foi tudo capturado em vídeo. Vejo isso como o verdadeiro final, pois depois disso foi cortado para 18 anos depois, o que era desnecessário, não sinto que era preciso, mas vimos que Lily teve uma filha e ela chamou sua filha de Maya em homenagem à sua mãe. Mas o mais importante é que Sammy Kierce ainda estava vivo e a doença que ele pensava que tinha não estava realmente presente. Então não houve nenhum dano de longo prazo causado nele. Minha revisão geral, para ser honesto, achei esse programa muito fraco e ridículo, não é o melhor programa para começar o ano, o que é uma pena, pois parecia o que tinham realmente não foi bem adaptado para a série, no sentido de que parecia que a história estava sendo contada para nós como um romance sério, em vez de mudar a entrega. Então parecia uma série de mistério,
quando nos foi mostrado, havia coisas demais acontecendo em alguns pontos. Parece que eles os criaram com um mínimo de suspense em termos de como eles entregaram essa produção. Não parece realmente uma ótima série da Netflix, apesar do fato de que houve tantos deles. Michelle Keegan e um ator que entrega as melhores coisas sobre esta série. Suas performances foram realmente sólidas quando comparadas com o resto do elenco. Como eu disse no início, o show parecia um pouco marcante em termos de estilo e execução. Não parecia um mistério sombrio e misterioso sobre assassinato que frequentemente víamos na plataforma. O que é algo que eu pensei que ser uma pena. Até mesmo a revelação de quem era o assassino no final foi um grande momento para o qual todo o show estava sendo construído, mas simplesmente não caiu com o peso que eu imaginava ou que a série precisava para realmente colocar um bom final para nós. Eu sinto que provavelmente poderia ter sido feito com cerca de 6 episódios em vez de 8, especialmente considerando que é uma série limitada. Havia elementos que eu senti que poderiam ter sido cortados completamente, também como o filho de Claire de um relacionamento anterior. Na verdade, não fez nada para o desenvolvimento da história, a não ser nos fazer pensar que havia algo mais acontecendo com os suspeitos, quando na realidade era tudo um pouco inútil. Devo dizer também que eu pensei que a atuação de Louis em particular era algo que eu não era realmente um fã da natureza tímida do personagem, apenas parecia um pouco irreal e antinatural. Eu diria que parecia que esse show nunca apontou o dedo para ninguém, o que é algo que eu acho que um programa que tenta acertar esse tipo de gênero realmente precisa fazer isso. Nós realmente não tínhamos a menor ideia de quem cometeu os assassinatos na maior parte do programa, porque não havia tantos suspeitos e estávamos todos confusos. Mas foi porque o programa não fez um bom trabalho em nos dar pistas ou situações estranhas que pudessem nos fazer pensar que era outra pessoa. Então ficou um pouco decepcionado e eu só poderia descrevê-lo como um pouco chato quando assisti-lo. Você quer que esse tipo de programa seja instigante? Eu até recomendaria para mim assistir uma vez, pessoalmente. Não acho que você esteja perdendo algo muito bom se decidir não assistir a esta série. Ela tem atores de nível de novela, o que é algo que não é um insulto, mas mostra o nível deles e tem uma história que simplesmente não consegue manter o público envolvido e quando revela a reviravolta, não consegue fazê-lo de uma forma que a torne memorável ou forneça uma sensação de recompensa por persistir nela. O que por si só pareceu meio que anticlimático. Em minha análise pessoal, o desfecho da série revelou uma trama emaranhada, onde Maya, motivada pela vingança pela morte de sua irmã, conduziu os espectadores por uma jornada de reviravoltas e segredos. No entanto, a execução da narrativa deixou a desejar, com falta de suspense e entrega, resultando em uma experiência considerada fraca e, em alguns momentos, até mesmo tediosa. Apesar da revelação impactante de Maya como a verdadeira assassina, a série não conseguiu proporcionar a intensidade e a recompensa emocional que eu esperava. A extensão de 8 episódios também pareceu excessiva, sugerindo que a trama poderia ter sido mais eficaz em um formato mais condensado. No geral, embora tenha suas boas performances, a série não atingiu o potencial esperado para um drama de mistério, deixando a sensação de uma experiência anticlimática. Se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar um like e se inscrever se ainda não o fez. Valeu, até a próxima!